Bom, estamos aqui na nossa aula bônus. Estou muito, muito, muito lisonjeado por estar acompanhado de um pessoal tão. E a nossa aula sobre transdiagnóstico no TCC, a nossa psicóloga, amiga, colega de profissão vai compartilhar um pouco aqui das suas experiências, dos seus conhecimentos dentro da terapia processual, preparou aqui um material para a gente. E eu já estava aqui, né? Temos pessoas convidadas também, muito feliz com a recepção de todos nesse café da tarde, né? Um chá da tarde. Espero que tenhamos até novas oportunidades assim. Mas sem delongas, Natane, a palavra é sua, totalmente sua. Eu pensei na gente fazer uma introdução inicial, né? Depois a gente abre para bater um Uhum. papo, para uma conversa, mas totalmente, todo mundo já anota e a gente estamos todos aqui reunidos para essa ideia. Transdiagnóstico na TCC, nossa colega de Isso. profissão, Natane Martins. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite, Sérgio, para participar dessa aula bônus aqui, né? Você está sempre convidando, eu aceito. Eu falo, olha aí a responsabilidade que eu aceito. Olha onde você me coloca. Mas eu agradeço, tá? Agradeço a confiança, o carinho de sempre, né? Minhas pessoas, gente. Ele e a Mário, brinquei, né? Que são as minhas pessoas, meus egos auxiliares aqui. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essa novo, é novo, né? Teoricamente novo esse processo aí. Agora a gente está entrando aí de transdiagnóstico, terapia baseada em processos, né? Um novo olhar aí da psicologia. Deixa eu perguntar, Sérgio, eu consigo compartilhar os slides? Uhum. Aí embaixo tem compartilhar tela, aí ele vai abrir autorizando os slides. E agora que eu não sei onde está? Compartilhar Ah, tela. isso, compartilhar a tela, aí vai abrir qual tela que você quer compartilhar. Se é a tela toda, se é só Tem uma como eu colocar o aba. slide aqui do lado e a gente ficar num pedaço para Tem, enxergar o que eu estou tem. fazendo? Aí você compartilha aí, que daí Então, mas eu ele não estou faz. achando, gente. Eu não sei mexer no zoom, não uso zoom. Vamos lá. O que que aparece aí para você? Compartilhar a tela. Ó, tá, aparece aqui o chat, né? Ao lado do chat, alguém me falou. Vamos ver. Isso. Para mim ele aparece até verde, é um botão no meio aí, compartilhar tela. Ah, tá. Achei. Aí ele vai lá, o Achei. básico, avançado, arquivo, aplicativo. Uhum. Deixa eu abrir aqui a tela. Eu achei já. Agora eu vou abrir aqui. Opa. Natane, Aí, achei. acho que. Aí, agora a Oi? gente vê os. Foi. Aí, vamos colocar a apresentação aqui. Aí, foi? Não, aí a gente vê só o PowerPoint, né? Não Eu vê tô vendo a. vocês. Isso, é porque ele Eu sobe acho que é para a cima. configuração do layout, né? Isso. Primeiro você dá iniciar para apresentação, depois você compartilha a tela. Porque aqui a gente só vê o seu programa, né? Ah, tá, PowerPoint mesmo. desculpa. Tá bom. Peraí. Tô aprendendo, Sérgio. Não sei mexer no Zoom. Não, o Zoom ele tem essa curva de aprendizagem, mas depois que você pega o jeito, você não fica sem depois, viu? Então, Priscila, eu sou. Bom, gente, eu sou aqui, eu tô aqui na clínica hoje, atualmente, online e presencial, sou psicóloga há 10 anos, atuo na terapia cognitivo-comportamental, e que vocês vão entender que agora não é mais a TCC, são as TCCs, né? Essa nova onda que vem por aí. E E é isso. E o que você quer mais que eu me apresente? Você chegou a me apresentar? Porque eu cheguei aqui, travou minha Não, internet. não te apresentei. Muito bem-vinda.
Obrigado. Ah, então tá. Então é isso. Eu atuo aqui na terapia cognitivo-comportamental, né? Me formei há 10 anos. Só sempre trabalhei com a clínica, nunca trabalhei com nenhuma outra área, né, de atuação dentro da psicologia. É, e é isso, eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonada pela clínica. Já tentei sair algumas vezes por algumas crenças aí de que eu não gostava, mas era tudo mentira, eu só queria me sabotar. Eu gosto sim. E é isso, estamos aí atendendo os pacientes, estudando bastante. Esse é um modelo agora que vocês vão ver que eu tenho gostado bastante, né? Que envolve todos os processos, inclusive biológicos do ser humano, né? Que é extremamente importante. E é isso. Vamos lá? Bom, transdiagnóstico aqui, né? Esse modelo transdiagnóstico. Como vocês aqui, todos são psicólogos, são alunos? Quem que está assistindo? Tem uma parte que já é psicóloga, uma parte que está estudante. Bom, quem é psicólogo, se atende, já deve ter percebido isso, que avaliar o sofrimento humano não é algo muito simples, né? Nós temos um objeto ali completamente subjetivo, a dor humana não é possível avaliar e mensurar a dor do outro. E, porém, esse é o nosso objeto de trabalho. Isso torna o raciocínio clínico um pouco mais complexo, né? Do que uma matemática mais exata. Então, existe essa complexidade. Pode passar, Sarah, por favor. Nós temos hoje, né, para nortear nossa prática clínica aqui, o DSM, hoje o DSM-5-TR, que foi revisado recentemente, e esse é um modelo nosológico, ou seja, categorização, né? Então, são através de características dos sintomas ali que o paciente vai apresentando, a gente tem opção de possíveis psicopatologias, né? E aí a gente pode, até coloquei aspas ali, né? Vocês vão entender por quê, encaixá-lo em alguma dessas psicopatologias. Então, conforme a nossa entrevista clínica, né? A gente vai tentando entender quais as características que o paciente apresenta. Qual que é o lado positivo, o aspecto positivo desse modelinho aí que a gente está vendo do DSM? É que todo mundo se conversa, né? É uma linguagem única. Então, se a gente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, falarmos transtorno depressivo maior, todo mundo vai saber do que se trata, né? Quem trabalha nessa área. Então, a gente vai saber do que se trata, a gente vai saber ali qual que é aquele quadro, as características, porque o DSM unifica aí essas características. Então, em termos de comunicação, a gente se comunica nessa linguagem, tá? Pode passar, Sérgio, por favor. E aí, nós temos aqui eu representei a prática baseada em evidências. Então, a partir do diagnóstico realizado do paciente, alguém mandou mensagem. Aqui, né, desse diagnóstico realizado do paciente, para tomarmos a melhor decisão clínica, a gente tem a prática baseada em evidência. E como ela funciona? Como vocês podem ver aí, essas 3 bolinhas que se unem. Então, a gente vai pegar a melhor evidência, né, referente àquilo que o paciente nos apresentou. A gente vai pegar a experiência clínica, nossa expertise clínica, para escolher as técnicas que a gente vai usar, ou seja, escolher aquilo que a gente saiba aplicar, e a preferência do paciente, né? Então, o que é a preferência do paciente? Cada paciente tem ali a sua preferência, ele é único, ele tem as suas crenças, ou seja, tudo isso deve ser respeitado, levado em consideração. E aí nós temos o miolinho, onde está o PBE, que é a prática baseada em evidências ali, é onde nós vamos tomar a nossa decisão clínica, tá? Então, não é uma coisa tão mecânica assim, a gente tem que levar em consideração essas questões. Por exemplo, um paciente que é adventista do 7º dia, eles não trabalham, não fazem atividades aos sábados, né? E aí a gente coloca uma atividade, uma exposição, uma ativação comportamental, alguma coisa para ele no sábado. A gente está respeitando a preferência dele? Não, a gente vai ter que pensar numa outra forma. E aí, a gente vai ter que usar da nossa experiência clínica para pensar numa adaptação, talvez, ali daquela atividade que a gente queira fazer, que é a melhor evidência para o quadro que ele apresenta. Tudo bem até aqui?
Pode passar. Gente, eu não tô vendo ninguém, tá? As câmerazinhas acho que estão fechadas, então qualquer coisa vocês me sinalizam, que eu tô aqui falando. Esses A gente protocolos... tá junto aqui com você, a gente abre a câmera no final junto, tá? Estamos aqui. Tá. Esses protocolos, eles são importantes para a nossa prática clínica. Eles são validados cientificamente através de muito estudo. O DSM não surgiu do nada, né? A gente sabe disso. E nós devemos sim utilizá-los. Porém, a psicopatologia, que é o que está aí, é um fenômeno dimensional. E mesmo que a gente estude muito, já foi estudado muito e a gente vai continuar sempre estudando muito, a gente não consegue chegar na etiologia, na raiz, no porquê tal pessoa desenvolve aquele quadro, ela abre aquele quadro. São vários fatores. E isso acarreta um problema para nós dentro desse modelo nosológico do DSM, que é uma série de comorbidades e uma série de diagnóstico errado. Por quê? Justamente porque não é fácil avaliar o sofrimento humano. Pode passar, Sérgio, por favor. E aí, a gente tem uma série de dúvidas, né? Que é o que aparece aí. Onde eu enquadro uma paciente? Qual é o transtorno principal? Qual é a comorbidade? Diferentes tipos de patologias apresentam os mesmos sintomas. E agora, né? E agora, o que eu faço com isso, né? Pode passar, Sérgio, por favor. Vamos complicar aqui um pouquinho mais ainda. A gente saiu lá, então, que a gente estava até agora entendendo que o nosso paciente tem uma psicopatologia. Mas a gente vai complicar agora. E quando o paciente não se enquadra em nenhum diagnóstico? Ele procurou a terapia porque ele quer se desenvolver, ele quer ser uma pessoa melhor, ele quer se conhecer, ele quer trabalhar a autoestima dele. Ele não fecha diagnóstico. Ele quer entender se ele muda de cidade, se ele troca de emprego, se ele termina um relacionamento, né? Se ele casa, a imagem que eu coloquei, se ele casa ou se ele compra uma bicicleta. Quais são os critérios diagnósticos, nesse caso, então, que vão me apontar as melhores evidências para trabalhar se ele não fecha diagnóstico? Ele só quer se conhecer. Inclusive, né, tem pacientes que vocês vão perceber que... Sérgio, você consegue ver qual slide que é esse aí? Numeração ou não? Só para eu não me perder aqui. O número eu não consigo ver. Tá, não tem problema. 7. É só pra... 7. É isso mesmo, tá certo. Então, aí, isso aqui, só para a gente não perder esse raciocínio. Então, o paciente não fecha diagnóstico. Outra situação que a gente precisa levar em consideração é que existem pacientes que eles não têm uma disfunção muito grande. Eles estão mais próximos de um estado basal, ou seja, no seu funcionamento mais normal, eles não oscilam tanto, então a gente não vai conseguir enxergar tanta mudança, tanta melhora assim. E aí começa aquela vozinha: o que eu estou fazendo de errado? Por que esse paciente não... Por que ele não chega aqui com a notícia bombástica que ele tá feliz da vida e melhorou? Eu não estou sabendo intervir, eu sou uma porcaria de profissional, e a gente começa a ficar preocupado com isso. Primeiro, não sei se vocês sabem dessa informação, a psicoterapia ela tem 70% de eficácia, tá? Então, a gente não tem 100% de eficácia. Eu não vou conseguir resolver todos os problemas de todos os pacientes que vão chegar até mim. O Sérgio não vai, a Mari não vai, ninguém aqui vai. Porque isso é comprovado que 70% é eficiente, mas a gente tem uma sobrinha aí. E isso que eu falei, tem paciente que para ele a terapia está ótima, ele está feliz com a terapia, a gente está querendo que ele saia, dê um salto muito grande, mas ele já permanece no estado basal, ele já é mais regulado, ele não fecha diagnóstico. Tá? Outra questão muito importante também, isso significa, o que eu falei agora, que o profissional é ruim, né? Isso significa que o profissional não está sabendo intervir? Não necessariamente. Tem pessoas que não vão ter expertise clínica? Tem, obviamente. Mas isso não quer dizer, um diagnóstico errado, uma comorbidade errada, que o profissional não é competente. Quer dizer que a gente tem todas essas variáveis aqui e a gente precisa entender esse indivíduo como um todo, né?
Inclusive, às vezes, no mesmo diagnóstico, dois pacientes diferentes com o mesmo diagnóstico, eles podem se comportar e apresentar os sintomas desse diagnóstico de formas diferentes também. Então, às vezes, a gente não vai ter a mesma apresentação clínica igualzinha, né? Um paciente ele vai ter uma nuance de uma forma, o outro de outra, e aí vai gerando esse problema, né, que a gente tem que resolver. Outra coisa que eu quero que vocês entendam a partir desse aspecto do diagnóstico, pode passar, Sérgio, por gentileza. Qual a direção que a gente segue, então? Se a gente tem todos esses poréns, esses mais, esses entretantos aí na hora de dar um diagnóstico no paciente. A gente precisa entender que os estudos, né, e os ensaios, os experimentos que são feitos, eles isolam fatores. Eles pegam um grupo de pessoas, eles querem testar determinada coisa, então eles vão isolando fatores. E eles ficam com um grupo que a gente chamaria de um diagnóstico puro. O que é um diagnóstico puro? É um diagnóstico único. A pessoa tem o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, porque em um grupo de pessoas que foi feito o estudo se comportam dessa forma, apresentam esses sintomas, foi isolado variáveis e foi verificado aquilo. Isso quer dizer que o estudo é invalidado? Não. O estudo é validado, é comprovado que a intervenção para aquele quadro é válida, porém foram isoladas, né, algumas variáveis. Enquanto no consultório, sentadinho ali na nossa frente, na nossa poltrona, ou na nossa tela aqui do computador hoje em dia, a gente tem uma pessoa. A gente não tem uma amostra isolada de um estudo. A gente tem uma pessoa que vai vir com toda a carga que ela tem. Que vai vir com o problema com a família, com o namorado, com a vizinha, com o cachorro, com o papagaio. Vai vir aquele monte de coisa e ela não é uma amostra de um estudo. Então, ela é uma pessoa. O ser humano com inúmeras variáveis. E, gente, esse diagnóstico puro, né, que eu tô falando, o que ele é? Ele é caviar. Nunca vi nem comi e só ouço falar. Em 10 anos, nunca peguei um diagnóstico puro. A pessoa, ela tem o transtorno de personalidade, mas ela tem depressão, mas ela tem ansiedade, mas ela passou por um acidente de carro, desenvolveu um estresse pós-traumático também, e aí ela foi abandonada pela mãe lá na infância, ela tem uma dependência emocional, uma ansiedade de separação, não tem diagnóstico puro, é caviar, vocês podem ter certeza. Se alguém achar, me mostra, que eu nunca vi. Então, por isso que a gente tem essas dificuldades aí. Pode passar, Sérgio, para a gente ler. E onde que a gente inicia o processo terapêutico? Qualquer processo, presta atenção nisso, psicoterapêutico, ele necessariamente só inicia com a aliança terapêutica. O vínculo, a empatia, a compaixão, o acolhimento. Isso é a peça-chave. Você Fazendo um pode aprender. jabazinho, teremos aula bônus especificamente sobre a aliança terapêutica como elemento terapêutico. Professora Débora, fechando os Isso. reclames do... Eu nem entrei muito nisso aqui, porque eu pensei que você pudesse colocar uma aula, porque, gente, isso é uma aula. A aliança terapêutica, ela é essa, o paciente ligou para você para marcar terapia, já começou a aliança terapêutica. Então, qualquer outra intervenção que você tentar fazer sem aliança terapêutica, você vai ser um aplicador de protocolo. Você não vai ser um terapeuta observando o seu paciente. Pode passar, Sérgio, por gentileza. Esse vínculo, ele é o primeiro passo, como eu falei, é a primeira etapa, é o que faz com que o paciente se engaje no processo, porque se ele não criar vínculo com você, ele não vai engajar no processo, ele não vai ter resultado, ele precisa confiar em você, é o primeiro aspecto. Então, ali eu até coloquei, né, para você entender, sem vínculo não tem tratamento. Porém, só com vínculo também não tem tratamento. Porque terapia não é conversa, acolhimento, bate-papo, passa a mão na cabeça do paciente. Né? Então, o vínculo, a empatia, a compaixão, acolher aquela pessoa que chega com aquela dor é o primeiro passo, mas a terapia não é feita só disso. Pode passar, certo? Pra gente ver. Depois do vínculo vem o segundo processo que também está no primeiro degrau, acho que está equiparado aí, que é psicoeducação. Tá? O paciente não vai aderir também
algo que não faça sentido, algo que ele não entenda por que ele está fazendo, que ele não sabe de onde veio, para onde ele vai. Então, não tem sentido. Pode passar, certo? Só para não me perder aqui na... Então, a aliança terapêutica mais a psicoeducação é igual ao tratamento? Não. É apenas parte dele. Parte fundamental, essencial, que não dá para tratar sem isso? Mas não é o tratamento. Tá bom? Então, vamos nos atentar nisso aí. O vínculo é fundamental, e se a psicoeducação também, mas não é o suficiente. Então, assim, se o DSM não é suficiente, se o vínculo não é suficiente, se a psicoeducação não é suficiente, se tudo isso não é suficiente, não é o tratamento, e agora quem poderá nos defender nesse processo todo? Pode passar, Sérgio. O protocolo transdiagnóstico. Ele é o nosso chapolim colorado que veio para nos defender, né, nessa questão. Gente, importante também no processo de psicoeducação é alinhar expectativas do paciente, tá? Você tem que pensar que o profissional é você, o paciente não sabe como que é o processo, então ele chega às vezes com aquele pensamento que é miojo, 3 minutos ele vai ficar bom, que você vai falar o que ele vai fazer, que você vai falar para ele se ele termina o casamento, se ele não termina, se ele compra uma bicicleta ou se ele vai viajar. Então, assim, ele chega com as expectativas dele. Então, nessa parte da psicoeducação, isso deve ser alinhado também, tá? Para ele não criar expectativa. Além de ensinar sobre os próprios diagnósticos, se houver, sobre o processo da psicoterapia, sobre tempo, enfim, sobre tudo aquilo que envolve a terapia, tá? E aí vários processos se integram entre si, criando uma espécie de rede. Devemos, então, identificar dentro dessa rede, deixa eu mudar meu negócio aqui, aqui. Dentro dessa rede, a gente precisa identificar o que está adaptativo para a gente fortalecer e o que tá desadaptativo para a gente modificar, tá? Então, esse é o processo da rede integrada ali, olhando para o paciente. Pode passar, Sérgio, por favor. O transdiagnóstico, ele não vem para descartar o diagnóstico, tá? Então, isso é importante a gente pensar. Ele vem para olhar para além do diagnóstico, para a pessoa que está ali com a gente. Então, para ir retirando, é como se a gente fosse retirando as camadas que envolvem aquele caso, né? E tendo a compreensão de qual a melhor forma que a gente vai intervir. Então, a gente não precisa esperar, porque vamos supor que um diagnóstico leva, sei lá, anos, meses, não precisa nem ser anos, alguns meses para a gente fechar, a gente vai ficar alguns meses sem saber o que fazer com o paciente, porque eu não tenho diagnóstico. Então, a gente vai tirando essas camadas, vai entendendo o que está disfuncional, qual que é a dor dele, qual que é o objetivo dele, por que ele procurou terapia, isso é muito importante, traçar o plano de ação, então a gente vai tirando essas camadas. No meio do caminho, se a gente achar um diagnóstico, ok, mas senão a gente já está fazendo o processo terapêutico com ele, a gente já está intervindo aí de alguma forma. Diferente da medicina, a medicina, ela tem a possibilidade do quê? Da pessoa ir lá fazer um exame, ela chega no médico, faz uma bateria de exames, e com o resultado daquilo, sei lá, alguma enzima alterada, alguma coisa assim, o médico sabe que aquilo indica câncer, aquilo indica infarto, aquilo indica... Ele vai, né, deu aqui, tá com diabetes, né, deu a glicemia alterada. Então, tem isso. A gente não tem isso. Então, por isso que a gente precisa ir retirando essas camadas, ir por processos para tratar o nosso paciente. Pode seguir, Sérgio, por favor. No modelo transdiagnóstico, nós não vamos atacar o diagnóstico, mas vamos ajustar o funcionamento da pessoa através desses processos. O paciente, ele chega com um desajuste, um desarranjo. Então, mesmo que ele não tenha um diagnóstico, se ele tem muita dificuldade, por exemplo, de tomar uma decisão na vida dele, se ele sai do emprego, se ele termina o casamento, se ele muda de cidade, se ele tem muita dificuldade com isso, a gente precisa entender, tá? Por que você tem essa dificuldade? Porque por trás dessa dificuldade existe alguma coisa, né? Só um minutinho, gente, peraí, deixa eu só coisa, apareceu um negócio aqui na minha tela, tá aí.
E aí, deixa eu marcar aqui. Então, a gente vai focar no paciente. Tô marcando aqui, gente, para não me perder, tô de olho no horário, que eu falo pra caramba. Então, vamos lá. Então, a gente vai olhar esse funcionamento da pessoa através desses processos. Então, a gente não vai ficar atacando esse diagnóstico. Então, por exemplo, a pessoa tem muita dificuldade de tomar uma decisão, o que está por trás disso? O que está levando aqui? É medo, ela acha que ela não é capaz, ela está com medo de magoar alguém da família, ela está com medo de ser uma decepção. O que tem por trás? Às vezes não é um diagnóstico, é um funcionamento que não está sendo adaptativo, que não está sendo funcional para ela, que em algum momento foi estabelecido. Pode ir, Sérgio, por favor. O foco está nos processos que refletem um mecanismo causal e funcional simultâneos. Então, transdiagnóstico, o que é? O foco, ele está não, é o que causa e o que mantém ao mesmo tempo. Tá? Por isso que é transdiagnóstico. Eu não estou aqui só procurando a causa, o fulano culminou, né, abriu esse diagnóstico. Eu preciso entender fatores causais e fatores funcionais que são simultâneos. Algo causou e algo está mantendo. O que está mantendo? Por que está mantendo esse comportamento? Então, o transdiagnóstico, o foco do transdiagnóstico seria esse. Tá? E aí, essa intervenção, ela acontece através de alguns itens. Esses itens não são, eu resumi aqui para pincelar o que é mais importante, porque é importante dizer também que essa aula é um apanhado, um panorama, tipo assim, né, pá, isso é transdiagnóstico. Se a gente fosse esmiuçar aqui, o item por item, porque o transdiagnóstico, ele não deixa de ser um protocolo, ele é também um protocolo, mas ele é um protocolo que permite que a gente não seja aplicador de protocolo, mas que a gente olhe o paciente como um todo, tá? Porque se o paciente... Gente, o paciente chega e fala para você que ele não gosta de escrever. Sei lá. Ai, nossa, detesta escrever. Aí ele sai da sessão com um chumaço de folha para ele escrever na casa dele. Você acha que ele vai trazer na sessão que vem? Ele não vai. Então, dentro desse protocolo, eu preciso achar alguma coisa que ele vai aderir. Eu vou contar um caso aqui rapidinho com vocês que aconteceu comigo. Vou usar minha pessoa. Fui uma vez na nutricionista e a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte: olha, eu não quero comer batata doce. Eu não gosto de batata doce. E todo nutricionista que eu vou quer me socar batata doce. Só dá para comer direito se eu comer batata doce? Eu não gosto de batata doce. Aí falei claramente para ela, falei, não me coloca batata doce no meu cardápio. E ela falou para mim, não, imagina, tem N alimentos que a gente substitui, não vou pôr batata doce no seu cardápio, inclusive vou enviar o seu cardápio por e-mail, porque eu vou aqui nessa semana estruturar personalizado para você, e aí vai chegar no seu e-mail. Eu falei, nossa, achei, pronto, alguém que não vai me socar batata doce, goela abaixo. Vai chegar, não, me senti até importante, vai chegar um cardápio personalizado, eu vou comer o que eu gosto, né? Saí de lá feliz. Aí chegou meu cardápio personalizado. Aí abri super empolgada, né? Já ia com a listinha no mercado. Eu falei, vou comprar meu cardápio personalizado. O primeiro item, o primeiro, não é brincadeira, o primeiro item do cardápio, vocês sabem o que era, né? Não preciso falar. Eu simplesmente peguei o cardápio, rasguei, joguei no lixo e nunca mais voltei lá. Porque era batata doce. O primeiro item. Então, essa pessoa olhou para mim, não, ela me socou batata doce. Foi isso que aconteceu. Então, é isso que a gente não quer fazer com o nosso paciente, né? O paciente falar para a gente, por exemplo, que ele é testemunho de Jeová. E aí você fala que para ele... Aí ele chega no seu consultório e reclamando que ele não vê muito sentido na vida, ele queria encontrar um propósito de vida dele, ajudar mais as pessoas. Aí você fala para ele fazer uma ação solidária de doar sangue. Testemunho de Jeová não faz transfusão de sangue. Você não está olhando para a pessoa, não, faz outra ação solidária, vai encontrar o seu propósito de vida em outro lugar. Também não pede para ele comprar um bolo, cantar parabéns no aniversário, chamar os amigos, encontrar um... Eles não comemoram o aniversário. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Inclusive, aspectos socioculturais. Até o próprio DSM coloca, tá? Então, às vezes, uma pessoa está apresentando um comportamento esquisito para nós, aqui no Brasil, mas ela é de fora. Online, agora a gente atende outros países. Então, aquele comportamento que é esquisito, às vezes, aqui,
não é que é disfuncional, é uma cultura dela. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, aqui essa intervenção, ela acontece através de, eu vou explicar, tá, rapidamente cada item, que é a análise funcional do comportamento. Então, como que o paciente, ele opera no ambiente que ele está. Pense o seguinte, todo comportamento tem uma função, né? Até um animalzinho de estimação. Se alguém tem um cachorrinho em casa, alguma coisa, sei lá, o cachorrinho aprendeu que se ele raspa a patinha na porta, ele vai passear. Então, quando ele quer passear, ele raspa a patinha na porta. Então, todo comportamento tem uma função, o nosso comportamento também. Então, qual que é a função do comportamento daquele paciente? O que está mantendo aquilo? Eu até marquei um exemplo aqui para passar para vocês. O paciente está deprimido e ele passa a maior parte do tempo fechado no quarto. Qual que é a função desse comportamento? O que tem nesse quarto que ele quer ficar lá dentro? Por que isso mantém para ele? Então, é a análise do comportamento daquele indivíduo. A outro ponto, monitoramento. Não tem como haver mudança se não houver automonitoramento. O nosso monitoramento do paciente, do progresso dele, dar feedbacks para ele, entender onde ele enroscou, onde ele não enroscou, e ensinar para ele e passar atividade de automonitoramento, porque ele tem que aprender a se monitorar, porque a mudança ela é um processo consciente. Ela não acontece por uma osmose, ela não acontece sem a gente perceber, né? Porque a gente coloca um esforço consciente naquela mudança. Então, ele precisa aprender a se automonitorar. Mudanças de comportamentos guiados pelas emoções, tá? O comportamento, ele é fruto de algo que a gente sentiu. E o transdiagnóstico foca muito nisso, na regulação emocional, que é o próximo item. Então, a gente se comporta de acordo com como a gente está sentindo. Vocês vão perceber que a premissa de todas as TCCs, né, de todos os braços da TCC, é o que a gente interpreta, o que a gente sente, como a gente se comporta. A base vai ser sempre essa. Porque é assim que funciona, né? Então, as intervenções são diferentes, às vezes a forma de colocar é diferente, mas, né, o caminho que leva a Roma é o mesmo. Né? Então, é a forma que a pessoa enxerga, a forma como ela sente e ela se comporta. A regulação emocional também. Gente, essa mudança de comportamento guiados por emoções, vocês vão encontrar com a sigla em inglês, como EDB, tá bom? Regulação emocional, produzir a capacidade de observar, identificar, analisar e modificar. Então, a regulação emocional também é um processo consciente. Eu preciso aprender a identificar e observar a emoção que eu estou sentindo, se ela está funcional e adaptativa naquele contexto, e se ela não está, qual que seria algo mais funcional e adaptativo que eu posso substituir? Então, a regulação emocional faz parte, porque através dessa regulação emocional, eu vou regular meu comportamento também. E o ajuste da fisiologia, porque, gente, às vezes o paciente chega falando que tem problema de memória, que ele não está lembrando das coisas, que ele é desatento, que ele não consegue focar. Aí a gente fala assim, ele tem TDAH, mas você vai ver, ele dorme 2 horas da manhã, toma energético todo dia, acorda cada dia no horário, não tem rotina, não toma água, não se alimenta bem. Será que é TDAH? Ou será que se ele tiver 1 hora para dormir e 1 hora para acordar, o ciclo circadiano dele regula e melhora o foco e a atenção dele? Porque o cérebro dele não tem nem tempo de resetar. Ele nem dormir, ele dorme. Então, perceba que a fisiologia está diretamente ligada. Os processos mentais são processos neurológicos. Então, se a fisiologia está desajustada, não vai ajustar processos mentais, processos cognitivos. Inclusive, quando às vezes a gente faz uma higiene do sono do paciente, ajusta a alimentação, ajusta as coisas, uma série de coisas, beber água, fazer atividade física, faz um acompanhamento multiprofissional. Às vezes, já vai haver uma melhora no quadro clínico dele, comportamental, cognitivo, emocional, com a questão fisiológica. Então, às vezes, é o primeiro item que a gente vai dar uma analisada ali. Pode passar, Sérgio, por gentileza. E vou comentar com vocês aqui, tá? O processo do transdiagnóstico completo, ele segue 8 módulos. Não dá para trazer aqui num tempo mais restrito que a gente tem. Ele segue 8 módulos e por isso que eu coloquei só os pontos principais.
Mas, como eu falei, ele também é um protocolo que olha para o indivíduo, mas ele também é um protocolo. Então, ele tem lá uma sequência, ele tem alguns nós, ele foca na alteração emocional, que vai mudar o comportamento, mas é basicamente visando isso que eu falei para vocês. Aqui nós temos o Steven Hoffman, volta um pouquinho, Sérgio, e o Steven Hayes, que eles abordam a prática baseada em processos, que é basicamente isso que a gente está falando. Se eu não tenho uma evidência de um diagnóstico, então eu não tenho uma melhor evidência de uma intervenção, porque eu não tenho um diagnóstico, então a gente usa a prática baseada em processos, que é o que eles... Então eu trouxe aqui um artigo que eles escreveram falando sobre isso, que tem sido alvo de muito estudo também. E esse livro, né, que é esse aqui, inclusive, né, da prática baseada em processos, eles trazem aqui um modelo em rede, uma avaliação do paciente do modelo em rede. Então, a gente vai, como se fosse montando uma teia mesmo, uma rede do paciente. Nem sei se tem uma fotinho aqui para mostrar para vocês, mas é esse livro. Então, eles abordam aqui os processos, ó. Aqui está bem no início. Então, eles vão colocando, ó, e vão linkando situações, e vai formando essa rede aí, observando os processos que serão utilizados com o paciente. E a terapia, né, a prática baseada em processos, o que acontece? Ela visa pensar técnicas das TCCs. Então, vai lá na ACT, vai lá no esquema, vai lá na FAP, vai lá na TCC clássica. Olhar assim, o que meu paciente precisa, o que para o quadro dele vai melhor se enquadrar. É tal técnica, obviamente que a gente tem que saber aplicar, né? A gente tem que escolher uma que a gente sabe aplicar. Mas é importante fazer, porque ali ele está focando em processo, para intervir de forma individualizada. Então, assim, não, eu só trabalho a ACT. Não, eu só sou da TCC Classe. Não, eu sou comportamental, sou analista de comportamento. Então, isso está mudando. Tanto que lá fora, já se ouve falar não em TCC, em TCCs. Porque são ramificações onde a gente olha para aquele paciente, tá, aqui o que cabe para ele, sei lá, no quadro dele é uma ativação comportamental. Aqui trabalhar um pouquinho, sei lá, de uma exposição gradual. Aqui eu vou fazer questionamento socrático, ele está indo bem com isso na sessão. Eu vou pensando as técnicas que melhor se adequam para esse indivíduo, tá? Então, isso compõe também a terapia baseada em processos. Tem se mencionado até, porque a gente tem até as terapias de terceira onda, né? Tem se mencionado agora as terapias de quarta onda, que seriam essas TCCs, esses processos, tá? E aqui, só trouxe também a título de curiosidade, quem quiser aprofundar, porque também é impossível aprofundar no modelo high-top aqui, assim, né? A gente tem que fazer uma aula disso aqui. O modelo high-top agora, ele está sendo desenvolvido, ele é desenvolvido, está sendo desenvolvido aqui por vários profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, que querem o duelo de gigantes aí, eles querem bater de frente com o DSM. Por quê? Qual que é a diferença desse modelo aqui? Ele é um modelo taxonômico, é dimensional. Então, o que acontece? Enquanto o DSM, ele é aquela classificação, ele é nosológico, é como se a gente colocasse as coisas em caixinhas. O modelo high-top, ele vem como uma coisa mais dimensional. O que é o taxológico? Ele vem, né, do termo da biologia e gente, esqueci. É como se fossem ramificações. Então, é um grande centro, imagina uma árvore, o tronco e as suas ramificações. Então, tá tudo interligado. Você percebe que é um modelo interligado. Aqui na lateral, eles colocam aqui, que tá em inglês. Outra coisa também que a gente perde um pouquinho, tá? As coisas mais atuais estão em inglês. Então, os artigos, né? Quando chega aqui... Quando chegou um livro traduzido, um artigo traduzido, gente, lá já foi, já estou estudando outra coisa. Então, a gente está para trás. Então, oriento, né, que busquem os artigos em inglês, dá um Google aí, tradutor, faz um inglês instrumental, se matricula no FISC, sei lá o que você vai fazer, mas procura os negócios em inglês, porque eles são mais atuais. Tanto que aqui esse modelo, ele está todo em inglês. Aqui na lateralzinha, de baixo para cima, o primeiro item é componentes e traços,
tá? Então, são componentes e traços. O segundo o item, que é disorders, não é desordem, tá? São transtornos. Então, desordens, nesse caso, quer dizer transtornos. Depois, ele divide em subfatores, espectros e superespectro. Então, assim, esse modelo Haytop, ele vê os transtornos como se fossem um espectro, sabe? É uma coisa que eles se interligam. Então, o paciente, ele pode abrir, né, vários tipos de sintomas, somatoforme, internalizante. Então, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, uma desatenção, uma coisa que a gente não vê externamente, são aspectos internalizantes. Os aspectos externalizantes, então, uma hiperatividade, uso e abuso de substância, um comportamento agressivo, coisas que a gente nota que está disfuncional. Então, ele vai, ó, trazendo essa ramificação, ele vai ampliando. Aqui no modelo Haytop, a terceira... tá aí, ó, escrito General Psicopatologia, né? Psicopatologia geral, né? Aqui no vermelho. Aí, ó, segunda linha, terceira linha, a quarta linha, onde tem os quadradinhos num cinza mais claro, seriam o de baixo, Sérgio? Isso, seriam os diagnósticos. Aí seria o DSM. Então, aqui se encontra com o DSM, porém, ele ramifica. Ele enxerga o paciente como esse espectro, ele vem para bater de frente, tirar, ele defende assim, que quer tirar o paciente dessas caixas que divide. Então, assim, se você tem personalidade tal, você vai para cá, você que é ansioso, você fica aqui, você tem depressão maior, você vai aqui, a sua depressão é mais leve, então você fica para cá, né? Eles querem tirar isso, entendendo que são vários fatores, vários agentes, que os sintomas se comunicam, que pode abrir mais de um sintoma, mais de uma causa. Então, esse modelo tem sido estudado agora. Eu trouxe só para uma informação, não dá para explorar ele a fundo aqui, mas é uma informação importante, tá? E aí, um resumo dessa aula numa imagem, o transdiagnóstico é isso aí, ó. Psicólogo fazendo anamnese da minha vida. Então, é quase que uma investigação, né? Se assai aqui, pega, vai ligando os pontos, vai entendendo o que... Porque, gente, o transdiagnóstico, ele traz a possibilidade... Às vezes, a gente não vai intervir naquilo que parece o foco. Às vezes, a gente vai, tipo, estilo mineirinho mesmo. A gente vai comendo pelas beiradas. Porque, às vezes, se a gente for ali, não vai surtir efeito. O paciente não tem capacidade, às vezes, de acompanhar aquilo ali. Então, por exemplo... o paciente vai, sei lá, ele está num transtorno deprimido e ele já está com anedonia. A anedonia vai dar em vários transtornos, né? Que é a falta de motivação, já não tem mais, não vê mais graça, não tem mais vontade. Aí ele está muito assim, muito assim. A gente vai fazer ativação comportamental, mas a gente vai pelas beiradinhas, né? Começa, faz, sei lá, hoje você vai ouvir uma música que você gosta, sabe? Uma coisa, você vai indo, sabe? Você não vai tentar agredir ali, não, depressão, vamos tratar aqui, porque é muito. Então, às vezes, sei lá, o paciente... Eu tinha até um exemplo aqui, interessante. Eu esqueci, na verdade, eu ia colocar no slide para vocês entenderem essa parte, mas eu tenho aqui, se eu falar, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu acho que, inclusive, que tá no livro ali. Acho que eu não botei. Depois eu compartilho com o Sérgio e me mando. Então, assim, mas eu acho que eu tenho um outro aqui. Aqui, ó, tem um exemplo aqui. Então, tem um paciente, por exemplo, que ele traz relato o término de um namoro. E aí, ele relata solidão. Então, com o término do namoro, está sentindo solidão. E ruminação, a gente percebe que está ruminando os pensamentos dessa solidão, desse término do namoro, ele está ruminando isso. E aí, ele abre um humor deprimido e uma baixa autoestima. Aqui, a gente não vai ficar focado no término do namoro. A gente pode focar mais na solidão que abre o humor deprimido e baixa autoestima. Então, o que fazer para esse paciente se sentir menos solitário? Como melhorar o humor dele? Como elevar a autoestima dele?
o término do namoro, que às vezes ele vai ficar falando disso, porque ele está num processo ruminativo, tentando entender ou aceitar ou alguma coisa assim, que ele vai ficar 50 sessões trazendo que ele terminou o relacionamento, para ele tá difícil, mas você já entendeu que ele tá querendo dizer que ele se sente sozinho. Aí a gente não vai falar, às vezes, isso para ele. Fala assim, ó, o término do seu namoro não é o foco aqui, querido. Vamos trabalhar essa solidão, gente. Vamos, né, sacudir a poeira da volta por cima. Você não vai falar isso para o seu paciente. Você vai trazendo ativação comportamental. Ah, e o que você acha, né? Vão elaborar juntos a tarefa, mas um exemplo, desse final de semana você encontrar com o seu grupo de amigos, faz tempo que você não vê, né? E seu humor está mais deprimido, está com baixa autoestima, né? O que você acha que ajudaria na sua autoestima? Aí você vai lá, sei lá, você vai encontrar isso com o paciente, que é o trabalho em conjunto. Mas, faz tempo que, sei lá, vamos supor que seja uma mulher, faz tanto tempo que eu não vou num salão de cabeleireiro, não me cuido e tal. E o que você acha, então, dessa semana de você fazer a unha? Então, assim, você percebe que você não está focando que terminou o relacionamento, mas no resultado disso. Então, isso entraria meio que nesse processo de rede aqui que a terapia de processos traz aqui do livro. Então, seria esse esqueminha da foto aí que eu trouxe para ilustrar para vocês. Pode passar, Sérgio, que eu não lembro mais. Importante para a gente encerrar, volta aqui lá. Isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção e guardem no coraçãozinho de vocês. Não sejam 8 ou 80, tá? Ninguém aqui está falando que o DSM não presta, e ninguém está falando que só o transdiagnóstico presta, ou que o transdiagnóstico não serve, que o legal mesmo é o DSM, que o paciente tem que ter transtorno. Ninguém está sendo 8 ou 80. Isso aqui, esses estudos, vêm para beneficiar o paciente e o profissional que o atende ter ferramentas para isso. Se o paciente apresenta diagnóstico, ele apresenta esse diagnóstico, o DSM vai nortear esse diagnóstico, ele foi feito com muito estudo, né? Porém, existem lacunas, que é tudo isso que a gente viu aqui. O paciente não fecha diagnóstico, o paciente está no estado basal, ele não tem muita alteração, eu não tenho ainda um diagnóstico, mesmo que ele tenha e que surja lá na frente, eu ainda não tenho, eu vou indo por essas camadas. Então, isso é uma ferramenta para a gente focar e olhar para o indivíduo, né? E não ter só uma forma de trabalhar. Evitar tantos erros, evitar tantas comorbidades, ter mais uma ferramenta que beneficie os dois lados. Então, evita ser o team DSM e o team transdiagnóstico e processo, sabe? Estou aqui com o meu pompom numa torcida só. Não, a gente tem que torcer pelo que é melhor para nós e para o paciente. O que a gente vai poder oferecer para o paciente? Tá? Então, não é para rasgar o seu DSM, e também não é para ficar só também de processo e esquecer que às vezes a pessoa pode sim ter um diagnóstico. Então, a gente não pode ser 8 ou 80, tem que ter muito senso crítico, tá? Para atuar com essa questão. Acho que o próximo acabou. Essa sou eu, muito obrigada pela sua atenção. Eu acho que é isso, eu quis dar uma pincelada assim, como eu falei, é um apanhado, né? Falei correndo, enxuguei o máximo que eu podia, foi a aula mais difícil que eu montei, porque tem muita coisa e eu tenho que colocar tudo num quadradinho. Espero ter conseguido expor um pouco da ideia do transdiagnóstico na prática clínica, e aí, assim, outras aulas, outros momentos, a gente vai esmiuçando cada parte desse protocolo aí. Natane, muito obrigado. Vai ser legal que a gente vai ver as questões das prescrições, né? E a gente vai ver, então, no modelo clássico, né, de identificação e tudo mais. Vai ser muito interessante também que ele não é o único modelo possível, plausível, utilizado. Gente, perguntas, considerações, quem quiser abrir o áudio, conversar com a Natane, tem muita gente pedindo para deixar gravado, Natane. A Gisele não conseguiu vir, se você autorizar, fica à vontade. Quem é de casa aí do grupo, gente, aproveita a Natane aí para fazer pergunta. A Maria até mandou aqui que é fundamental olhar para as diferentes técnicas das abordagens, ela é do esquema, né? Em breve vocês terão uma aulinha do esquema também.
Verdade, Marilisa, a gente vai ter uma aula sobre terapias do esquema. O que me chamou a atenção da fala e que eu vou até começar a usar são as TCCs, né? A gente tem falado muito sobre isso, que a terapia cognitivo-comportamental ela é uma terapia cognitiva, mas até então eu não usava o plural, né? Dentro das TCCs. Isso é muito interessante. Sim, essa ramificação, né? Gente, alguma pergunta, algum comentário? Eu quero fazer um comentário só. Bom, primeiro, parabéns, Natânia, adorei sua aula, viu? E eu acho Obrigada. que uma coisa bem bacana que você colocou, que eu queria compartilhar, é que essas ramificações da TCC, elas são muito importantes para que a gente tenha esse olhar mesmo futurista, né? Ou futurístico, não sei como é que a gente pode falar, porque, assim, é muito importante a gente conseguir entender que o paciente está ali e não é uma abordagem que vai trazer para a gente as respostas que a gente precisa, é o conhecimento que a gente vai buscando nas diversas abordagens, né? Uma vez eu fiz um curso, era sobre a TREC, né? Terapia Reacional Emotiva Comportamental, com o professor Gildo Lancelotti. Angelotti. E ele foi excelente numa colocação. A primeira pergunta dele foi assim: quem aqui é bom em raciocínio lógico? Aí todo mundo, só de psicólogos, né? Nossa, raciocínio lógico. Aí falou assim, ó, quem não procure se tornar. Porque é esse olhar que a Natane falou que a gente precisa ter para ir juntando as pecinhas, né? Para a gente conseguir entender Uhum. o todo que o paciente traz para a gente. Eu acho que esse é um grande diferencial dos psicólogos, né? Então é isso. Sim, é um quebra-cabeça. Obrigada pelo comentário, Maria, é um quebra-cabeça, né? E é muito interessante isso, por exemplo, você falar a linguagem do paciente, você entrar, porque você vai atender diferentes níveis cognitivos, níveis intelectuais, níveis financeiros, que reflete também nessa questão. Então, a gente tem que dançar conforme a música, né? Porque senão a gente, é isso que eu falei, a gente se torna aplicadores de protocolo sem entender o que é o paciente. Vocês vão dar batata doce para os seus pacientes aí, eles não gostam de batata doce. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Aconteceu, eu tenho um caso na família, né? O meu sogro, ele abriu um quadro de bipolaridade. E no primeiro surto que ele teve, ele chegou, né, até delírios, alucinações na parte depressiva, caiu uma depressão extremamente profunda. Nesse quadro, ele foi ao psiquiatra, foi ao médico, e ele foi diagnosticado com depressão. Por quê? Gente, a gente que é psicólogo toda semana com o paciente demora para fechar um diagnóstico, não vai ser o médico uma vez que ele vai ter sérios riscos de errar, né? Porque ele está vendo ali um quadro. Então, o que ele estava apresentando era de fato depressão maior, era um humor extremamente deprimido. Porém, aí, só que eu já estava com o pé atrás. Por quê? Porque eu conheço a história, porque eu conheço meu sogro. Então, eu já estava com o pé atrás. Isso não é depressão, só, né? Era naquele momento. E aí, ele medicou com antidepressivo. O que aconteceu? Jogou ele para mania. Porque o bipolar, quando ele não toma um medicamento adequado, ele passa para mania. E, gente do céu, que situação, porque ficou assim, era uma coisa absurda de ver. E aí eu batendo em cima, falando, não, isso é bipolaridade, ele não tá normal, não tá normal. Aí vai, tirou uns medicamentos, ele deu uma estabilizada e tal, muito resistente à terapia, um senhor, né, não tem essa cabeça, vou fazer a terapia e tal. Não quis fazer terapia, aí até que um belo dia não quis tomar um remédio. Passou um tempo, deprimiu de novo. E aí fomos numa outra médica, e aí ela fechou o diagnóstico. Ela falou, não é depressão, é bipolaridade. E aí ajustou a medicação, e aí ele estabilizou. Ele não foi para mania, ele saiu da depressão e não foi para mania. Então estabilizou. E a gente tem que ter esse olhar também. Se a gente pegar um paciente bipolar que ele está no quadro depressivo, você vai fechar uma depressão maior. Ele tem, se você não fechar, esquizofrenia, porque ele tem um delírio, ele tem alucinação, tem um quadro psicótico nesse quadro. E aí por isso que a anamnese, a história de vida, investigar,
para entender, porque daí você vai pensar em algum momento, porque a bipolaridade basta um quadro de mania ou hipomania para fechar a bipolaridade. Então, você vai em algum momento dessa história perceber quando abriu algum quadro de mania, né? Então, é muito complexo essa questão do diagnóstico. E até o medicamento ele não é para aquilo, ele não está correto, ele vai causar uma série de outros de sintomas. E aí a gente já tem uma outra questão, que agora é a intervenção de substância. O paciente não está mais in natura, ele está sob efeito de substância agora. Então, é muito, muito complexo. Verdade. Muito legal. A Graça está comentando aqui, parabéns, conhecimento é sempre muito bom. A Paula Escolar dizendo, obrigado, muito rica a sua aula. Muito E eu obrigada. digo Espero ter mesmo, ajudado um pouquinho. digo mesmo, a gente está aqui caminhando, né, nos passos para ter segurança na TCC, e às vezes eu comento lá na supervisão, né, que um dos ritmos mais difíceis de tocar na música é o jazz. E é curioso que o jazz é improviso. Então, assim, para improvisar, precisa conhecer muito, né? E aí, falas como a sua, que a gente que vai caminhar o percurso lá do DSM, do Beabá, né? Para ter essa segurança, a gente já inicia olhando, olha, esse é um caminho que é traçado, mas ele não é o único, ele não é exclusivo. E aí existem possibilidades de expansão. A TCC, imagina, da década de 60 que a gente está vendo, a TCC beckiana mesmo, né? A grande maioria das técnicas aí da década de 90. É claro, gente, nós estamos indo aí para fazer, né, aniversário centenário daqui a pouco, né? É provável. Uhum. Então, a gente sai desse princípio, mas a gente tem que olhar que existe evolução, que existe tecnologia, existe técnicas sendo desenvolvidas, existem expansões, e aí por isso que é muito legal sua fala, veio nos trazer. Hoje cedo a gente está falando muito sobre essa questão da epistemologia, né? E muito, muito mesmo. A Lívia também está dizendo, olha, muito enriquecedor, obrigado, Natane. Eu Eu que digo agradeço, mesmo, agradeço muito a legal. atenção de todos, agradeço a paciência e estarem aqui nessa tarde. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero nos encontrarmos mais vezes e vamos trocando figurinha. E pense assim que um aspecto bom, um aspecto, vamos dizer assim, acolhedor para nós profissionais, para gerar um pertencimento, né? É que está todo mundo no mesmo barco. Eu não consigo pedir um exame para o meu paciente, assim como vocês também não conseguem. Então, a gente tem que usar raciocínio clínico. E a gente é passivo de erro, nós somos seres humanos, e a gente tem que seguir estudando muito, se dedicando muito, mas está todo mundo no mesmo barco, porque é isso que eu falei, não tem, você vai lá, você não vai fazer um exame, uma ressonância magnética que vai acusar que é ansiedade, não existe isso, então a gente vai pelo raciocínio clínico, montar esse quebra-cabeça. E tem hora que parece que a peça não encaixa, tem hora que não vai. E essa questão do espectro é muito interessante. Eu tenho um caso de uma paciente que, para mim, é muita questão de borderline. Eu já atendi algumas pacientes com esse diagnóstico, mas essa em específico, ela não fecha os critérios. Mas ela tem um funcionamento de abandono e de crença e de interpretação de rejeição tão forte que faz ela se comportar de uma forma tão característica, mas ela não fecha o quadro. Mas aí eu preciso intervir. Então, você percebe que esse espectro, né, esse funcionamento. É É isso, verdade. pessoal. Nossa, que enriquecedor mesmo essa fala, de verdade, Natane. Sem palavras mesmo para agradecer, viu? Que bom, fico fez. É uma responsabilidade dar aula para tanta A turma gente aqui é boa, boa. assim. Então é isso, gente. Se alguém Grande tiver alguma abraço, gente. pergunta, Se alguém tiver é alguma isso? pergunta, eu geralmente sou o último a sair.